Geralmente é feito em julho e em dezembro, todos os anos. Estão todos convidados. Vamos adiante nas perguntas. O que ainda não foi dito sobre Astaxerã? Excelente pergunta. As pessoas, assim, muitas vezes falam sobre mensagens, que o Ashtar falou isso, que o Ashtar falou aquilo, e às vezes há muitas dúvidas sobre isso, não é mesmo? Você vê uma mensagem que fala sobre destruição, atribuem que seja o Astaxerã, que realmente naves virão pegar as pessoas, que a Terra vai ser destruída. Ora, isso nada mais é do que mentes perturbadas, gente. É importante que nós tenhamos a visão de que muitas daquelas pessoas que estão a receber mensagens podem ter problemas de diferentes ordens, podem ter desejos de diferentes ordens. Não estou aqui dizendo que receber essas mensagens é um processo patológico, não é isso. É um processo mediúnico, sim. Mas que muitas vezes, alguns casos, como nós conhecemos dentro da própria literatura, da psicologia, você vai perceber que tem casos que estão relacionados a delírios. Então, assim, temos que ter muito cuidado quanto a isso, a tentar discernir o que é de bom senso e o que é absurdo. Falta essa medida para nós e precisamos começar a nos orientar nesse sentido. O que me foi dito nos livros, nas obras que nós escrevemos sobre a Astaxerã, nesse processo, é que as mensagens do mesmo sempre falarão de incentivo. O intuito das mensagens do Ashtar não é de falar em desgraças, em violência, de morte, de forma alguma. O intuito é trazer uma reflexão para nós. Então, o Ashtar verdadeiro, ou o Ashtar que nós conhecemos, que nós consideramos como verdadeiro, nos fala de amor, nos fala de tolerância, nos fala de humildade. E se não tivermos isso, estamos a perder tempo, iludidos, vendo cada dia mensagens na internet que se dizem ser de Astaxerã e outros absurdos. E por aí vai, vão se vendendo produtos, você vai vendendo uma ideia e as coisas continuam no mesmo, ok? Muito cuidado quanto a isso. Próxima pergunta. Só as mensagens convencem? Não. É importante que nós conheçamos de que fonte provém essa mensagem, quem recebeu essas mensagens. Então é muito importante nós sabermos o que essa pessoa faz, qual é a maneira dela agir, como ela vive. Então precisamos saber. E além de tudo, é importante que nós tenhamos também outros referenciais, porque só mensagens não convencem. Qualquer pessoa pode escrever uma mensagem e dizer que foi de Astaxerã. Então, muito cuidado quanto a isso. É importante que nós tenhamos como premissa que a mensagem ela é importante, mas assim existem outros sinais também que vão provar ou que vão negar a esse ser que está se apresentando. Então, só mensagens, qualquer um pode escrever mensagens, pode usar um estilo. A questão é muitas vezes naves que vão aparecer em fotos, muitas vezes a experiência que a pessoa sente quando ela tem essa mensagem. Então, isso vai ser muito mais importante. Então, observemos sempre o conteúdo dessa mensagem. Se for de Astaxerã verdadeiro, trabalhará a questão do amor, a questão do respeito, a questão do melhoramento que nós precisamos fazer conosco, ok? Muito cuidado com as mensagens apocalípticas, que falam de destruição da Terra, que falam de naves que irão resgatar. Muito cuidado quanto a essas mensagens. Quais contatados de Astaxerã são confiáveis? Bem, na minha opinião, o grupo de Berlim, na minha opinião, assim, a questão do George Van Tassel também, o nosso querido Paulo Fernandes, e por aí vai, assim. Temos também na Itália, assim, o Gênio Siracusa, que nós consideramos como mensagens verdadeiras de Astaxerã.
Vamos além. Por favor, fale da síndrome do contatado, pois não. A síndrome do contatado, infelizmente, ela existe. Muitas vezes uma pessoa tem um contato verdadeiro, vê uma nave, seres, e essa pessoa, muitas e muitas vezes, isso também vale para os abduzidos. Muitas vezes essa pessoa começa a ficar deslumbrada com essa situação. Uma vez, por exemplo, conheci um jovem que ele tinha visto uma luz no céu, e nós conversamos com ele. Aí sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: se você quiser se quiser me seguir, eu lhe adiciono. E eu só queria saber a opinião dele, do que ele viu, do que ele sentiu. Então começou o processo de vaidade. Então muitas vezes a pessoa tem um contato verdadeiro, mas começa a se envaidecer, começa a de alguma forma querer o reconhecimento dos outros, de que ela é uma pessoa diferenciada, de que ela é uma pessoa especial. Não existe isso, gente. Não existe. Os contatados e os abduzidos são pessoas que têm um compromisso com a Terra, que de alguma forma têm algumas lições e muito trabalho a ser feito em nome da humanidade. Então, se julgar superior porque é um contatado ou abduzido, é um erro crasso mesmo, eu diria para vocês. É muito básico. Então não tem porquê nós nos julgarmos superiores e avançados, porque somos contatados ou abduzidos, que somos melhores do que aos mortais comuns. Que bobagem! Nós temos que ser mais simples, mais humildes, porque isso é uma oportunidade de trabalho, de melhoramento. Então, das nossas almas ainda tão atrasadas e tão endividadas com a Terra. Então, que possamos fazer bem o nosso trabalho, o nosso roteiro, a fim de que cumpramos com o que foi designado para nós, ok? Vamos lá adiante. Qual a sua análise sobre o movimento ufológico atual? O movimento ufológico atual, nós temos contatos com pessoas da ufologia científica, da ufologia espiritual, e eu acho que tem pessoas maravilhosas, tem trabalhos lindíssimos, mas também, por outro lado, tem pessoas que estão lá por outros motivos, para muitas vezes aplacar suas questões mal resolvidas. Muitos querem ser amados, muitos querem falar, mas com o intuito de não serem questionados. Buscam muitas vezes na oratória, no trabalho, como contatados ou como abduzidos, o reconhecimento. Eu diria para vocês que até certo ponto o reconhecimento ele pode ser até compreendido, mas você querer ser idolatrado de forma alguma, não há porquê, não há motivo. Então, muito cuidado. Infelizmente, assim, tem muitos daqueles que estão nesses trabalhos que estão em busca de dinheiro, de dividendos, são caçadores de recompensa. Não tem por que você ser recompensado porque está na ufologia. Não há o menor sentido nisso. Se quisermos realmente viver uma vida, digamos, digna, da qual estamos a cumprir com o nosso papel, nós já recebemos aí o nosso principal troféu. Recebemos já o que merecemos. Então não há por que você ser recompensado por nada. Vamos lá adiante. Que conselho você daria às pessoas que querem adentrar a ufologia? Muito estudo. A ufologia não é brincadeira. O movimento ufológico não é brincadeira. Muitas pessoas passam a ser seguidoras de fulano X, fulano Y, porque não tem conhecimento, não tem uma base. Então é importante nós estarmos, de alguma forma, estudarmos sempre, porque essa é a melhor maneira de nos libertarmos dos falsos ídolos, da qual existem em toda a senda, inclusive na ufológica. Última pergunta. Quais os cuidados necessários para se fazer uma vigília? Essa é uma pergunta interessante e curiosa. Além do estudo, nós diríamos a questão do nosso campo energético. Porque muitas vezes não é uma brincadeira como alguns podem pensar. No espaço da qual você irá fazer uma vigília, você deve estar com os pensamentos limpos,
você deve ter meditado, você deve estar com a consciência tranquila, a fim de que você possa, de alguma forma, emanar assim, sentimentos de paz, sentimentos de luz. De outra forma, se assim não for, nós estaremos a contatar seres duvidosos, que, aliás, nós sabemos existem muitos, milhares. Então, muito cuidado quanto a isso, gente. Não façamos as coisas de improviso. Colocar a bebida, colocar alguma coisa para, de alguma forma, fazer uma vigília é muito perigoso. É brincar realmente com a sua vida. Então, aqueles que buscam, que primam pela seriedade, que possam estar limpos nesse momento, porque é um momento sério. É um momento da qual, numa vigília ufológica, nós estamos a fazer uma ligação mental com seres. E dependendo desses seres, se nós estivermos sujos, com pensamentos que estão em desarmonia, desacordo, poderemos atrair seres muito, muito perigosos. E esse é um problema, gente. Atrair seres perigosos significa colocar nossa vida em risco. Tá certo? Muita paz a todos. Agradeço a paciência dessas perguntas. Um beijo no coração a todos e a todas. E que possamos fazer esse ano diferente, cada vez melhor, cada vez trabalhando as nossas imperfeições e assim nos conectando com o alto. Até breve, meus queridos. Muita paz.